Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao JoCast SC, o podcast oficial das Filhas de Jó Santa Catarina. Aqui a gente troca ideia, dá risada, sem nenhuma cerimônia. Eu sou a Lubene. Eu sou a Duda Nunes. E no episódio de hoje a gente vai discutir a responsabilidade de ser um estado com um grande time. E para essa conversa a gente trouxe a nossa grande guardiã, tia Gil. Bom dia, tia Gil. Bom dia, meninas. Conta pra gente quem você é, quais são seus títulos. Títulos. Eu sou tia Jordana. Não vou falar meu nome inteiro, porque acho que não tem necessidade. Vai tomar um tempo muito grande o podcast. Mas eu sou de Chapecó. Sou peste guardiã do Betel 05 de Chapecó. E estive nessa caminhada ali do Grande Conselho na sua formação, né? Então, desde o começo, quando surgiu a possibilidade da gente caminhar em busca de um grande conselho, uma grande jurisdição, a gente começou a trabalhar junto com todos os adultos voluntários do Estado. E aí seguimos adiante. Passei por alguns cargos ainda no jurisdicional e agora no Grande Conselho e seguimos a trajetória até aqui. Uhum. E tem arrasado desde então. Super arrasado é nada. A gente tem uma história muito bonita de pessoas que construíram essa história de uma forma muito linda, né? E aí a gente tem que valorizar, porque desde a época do jurisdicional, as pessoas lá no começo não tinham tanta informação e ainda assim foram seguindo os trabalhos, crescendo e fazendo a coisa acontecer. E é degrauzinho por degrauzinho. Eu acho que toda gestão ela tem obrigação de se espelhar na anterior para crescer. Né? Porque ninguém é melhor que ninguém, mas todo mundo traz algo importante. E quando a gente chegou no Grande Conselho, a gente vem aí com grandes guardiões, pestes grandes guardiões que enriqueceram essa história. Cada um trouxe com um viés seu trabalho, porque precisava ser assim, né? Tia Gislaine e tio Marcos, que vieram com a construção, com a implementação, com o trabalho duro de desbravando um caminho que era super difícil. Então, foram corajosos, foram destemidos e fizeram um excelente trabalho. Aí veio a tia André e o tio Miguel, que seguiram, começaram a observar o que o Estado precisava para crescer, para se desenvolver, visto que a gente já estava com uma base sólida, mas ainda precisávamos aprimorar algumas coisas. E a gente agora está vindo com um viés e com um olhar para as necessidades desse momento, conseguindo implementar mais algumas coisas de trabalhos que foram começando e dando a sua sequência. Então, eu acho que é isso que o Grande Conselho traz, né? Essa pegada de crescer junto, de trabalhar, e um ir deixando para o outro um legado de, a gente pode cada vez trazer mais benefícios para o Estado e para as Filhas de Jó de Santa Catarina. Exatamente, se espelhar no anterior. Isso aí. Sim. É sobre o legado. E até pensando nisso, tia, para começar o nosso tema aqui, se a tia quiser explicar um pouco mais sobre o Grande Conselho, quem compõe, o que vocês fazem. O Grande Conselho, ele é um grupo, né, de adultos que existem alguns critérios de elegibilidade para que eles possam participar e estar conosco, né? Então, esses critérios têm que ser atendidos de acordo com a nossa legislação, com a nossa Constituição. E hoje nós temos um grupo grande, que desde o início ele é composto dessa forma. A gente tem um conselho executivo, que temos 10 membros, né, que estamos grande guardião associado, vices, né, grande guardiã e vice-grande guardião associado, grande guia, grande dirigente. Aí nós temos os grandes guardas, né, que são os 2 tios que compõem. Isso é uma opção e o nosso Estado optou por colocá-los como executivo. A nossa grande tesoureira, a nossa grande secretária, né? Então, é um grupo grande de executivo e depois nós temos os membros associados, que eles compõem cargos bem parecidos com os das filhas, né? Que são cargos de grande capelã, grandes mensageiras e assim por diante. Então, nós temos um time bem coeso, pessoas que se colocam à disposição para trabalhar. Então, isso é o mais legal, né? Poder contar com essa disponibilidade, com esse voluntariado que é de coração mesmo, porque exige dedicação de tempo, boa vontade. Então, quando a gente vai fazer essa recomendação do conselho, a gente tem lá na nossa reunião anual, né? A gente faz a votação, né, dos 10 elegíveis. E depois disso, a grande guardiã vai fazer a composição da sua nominata, mas para isso a gente tem alguns formulários de intenção que as pessoas colocam ali, o que elas desejam, como elas se enxergam dentro da ordem para colaborar. E é basado nisso que a gente segue com os trabalhos. E a gente tem um time forte que está se dedicando, a gente está com uns projetos muito legais. Como eu falei, que já vem a longo prazo sendo plantada a sementinha e a gente vai indo.
E agora esses projetos estão tomando forma e eu acho que no primeiro semestre do ano que vem a gente vai ter mais boas novas do Grande Conselho. Olha, ansiosa. Mas isso pra mim é o mais bonito dos adultos voluntários. Digamos que o salário não é tão alto, Ele tá com os mas os descontos ganhos grandes. tá com descontos, mas os ganhos são maravilhosos. É muito Sim. bonito ver esses adultos engajados pelas filhas catarinenses. Sabe o que eu acho mais legal disso? É que a grande maioria dos adultos, e hoje a gente tem mais membros de maioridade dentro do nosso Grande Conselho, e isso é um objetivo que a gente tem, né, de trazer os membros de maioridade, mas eu acredito que o propósito dos membros de maioridade seja o mesmo que o dos adultos, né? Os adultos voluntários, na grande maioria, não foram nem Filha de Jó, nem Demolei, nem nada disso. Mas a gente tem aqui no coração o sentimento de retribuição, né? Para mim é isso. Quando essas ordens, as paramaçônicas, acolhem nossos filhos, transformam a vida deles. Claro que ali, como a gente costuma dizer, né, já vem com alicerce de casa, mas burila da oportunidade, da convivência, do crescimento. A gente não tem outra forma de devolver isso, a não ser dedicando um pouquinho do nosso Exatamente. tempo, despido de ego, de qualquer outra coisa, porque a gente vê, e eu acho assim, a função de um líder é calçar a chinelinha da humildade, né? Porque não tem espaço para você ter ego ali. Se o teu ego começar a crescer de acordo com o teu cargo, você desmonta. Você não consegue trabalhar em prol daquilo que você quer. Você tem que estar bem ali na base, sustentando o olhar para tudo que é necessário, e a gente vai ver que as coisas não são como a gente quer. Né? Tipo, a gente queria que tudo fosse muito redondinho, muito perfeito, que não tivesse problemas entre adultos, entre filhas, mas as coisas precisam ser ajustadas, e aí que é o nosso olhar, né? Então, não dá para ter ego, não dá para ter vaidade, você tem que estar bem à vontade para seguir o trabalho, que é pesado, mas é bem, bem gratificante. Com certeza. Exatamente. E com o Grande Conselho, nós temos um grande time, que hoje, se a tia puder falar quem o compõe... Os nomes? Todo mundo? Isso, agora eu vou O ter grande que... Eu time. tinha que pegar minha colinha. Mas hoje nós temos... Eu estou grande guardiã nesse momento. O tio Rosânio, nosso grande guardião associado. A tia Maria Carolina, nossa vice-grande guardiã. O tio Hernani, que é o nosso vice-grande guardião associado. Nós temos a tia Marina, que é a nossa grande tesoureira. Nossa grande secretária Aline. Os nossos guardas, né, o tio Edson e o tio Júlio, as nossas guias e dirigentes, a tia Francis e a tia Fernanda. Aí depois nós temos nos associados um time grande também. Né? Ali nós temos a tia Litinha do 08, a tia Cirlei, nós temos... Deixa eu lembrar todo mundo, gente. Nós temos a tia Carla, nós temos... a Bárbara, nós temos... Ai, vale eu pegar minha colinha? Não, tia, tudo bem, sem problema. Que é bastante gente. nome. É pra mostrar que o grande tá bem É grande, grande. A tia grande Leandra, de amor também. nós temos... Meu Deus, quem mais? Todos os 9 cargos. E mais membros de comitê, né, tia? E fora os Sim. comitês. Não, somos grandes. E os nossos comitês são muito legais, assim. Hoje a gente tem vários presidentes de comitês, e em todos os comitês, a gente, excluindo de finanças, que nós temos só os tios ali, mas os comitês todos têm membros de maioridade conosco. Isso foi uma coisa que a gente tinha como objetivo nessa gestão, que os comitês tivessem sempre membros de maioridade. Desculpa aí, galera dos associados, que eu esqueci todo mundo. Tia, e fala pra nós o que representa pra Santa Catarina ter um grande time atuando. Eu acho que o mais interessante, a grande representatividade é poder ser, entre aspas, supremo na jurisdição e poder tomar decisões, né? Fazer suas previsões de lei, né, dentro daquilo que nos cabe. Nós temos prerrogativas, é claro que o Supremo nos permite. Nós temos uma lei maior que a gente não pode infringir, né? Então, assim, tem coisas, e aquilo que a gente sempre diz, nem tudo agrada a todo mundo, mas é a regra que vai balizar todos os trabalhos. Então, para a gente dar liberdade, né, de construir, de organizar, por exemplo, aqui a gente pode encaminhar todas as recomendações do Conselho, é tudo mais ágil, porque a gente não depende de estar enviando para um outro país, esperando a demanda que é gigantesca do Supremo, né? Então, a gente tem liberdade, autonomia para realizar mais trabalhos e executar mais dentro do Estado que é necessário. Que bom, né, tia? E temos arrasado desde então que somos uma grande jurisdição. Sim, a nossa grande jurisdição nasceu grande mesmo. E ela nasceu muito preparada.
Até a gente conversava muito na época da nossa instituição, do Grande Conselho e do Grande Betel, com a tia Marci. Acho que vocês lembram da tia Marci? Ela foi uma grande incentivadora e ela sempre dizia, né, que a gente tinha tudo muito organizado para começar o nosso trabalho. Então, foi uma construção, 3 anos antes, a gente já estava com documentações, com um monte de coisa já super adiantado. Então, isso para a gente foi muito bom. E é claro que são coisas que ainda têm que ser aprimoradas. A gente tem manuais que têm que ser atualizados, mas isso faz parte do crescimento da gestão. Né? É isso que motiva a melhorar sempre. E sempre vai estar em mudança, não se encerra. Né? Não termina nele mesmo. São aprimoramentos que os conselhos, as filhas vão trazendo e a gente precisa enxergar como melhoria. O Estado precisa enxergar que precisa crescer. Tem que dar oportunidade para crescer. Né? Exato. E, tia, falando da tua experiência dentro do grande time, quais que você vê que são os maiores benefícios e os maiores desafios de fazer parte de um grande time? Benefícios é a gente poder se dedicar e aprender mais sobre tudo isso. Eu acho que é um grande benefício. A gente buscar o conhecimento, querer estar aprendendo e dividindo isso com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Né? O bem das filhas de Jó, o bem da nossa ordem. Então, eu acho que o maior benefício é o aprendizado e a convivência que a gente está tendo, que é riquíssima com todas as pessoas. E aí a gente fala adultos, a gente fala membros de maioridade, né? Que também são adultos, mas aqui só dividindo, né? Quem é filha de Jó e quem não é. E as filhas, né, que trazem para a gente essa busca incessante de conhecimento. Tipo, a gente olhar para vocês vêm com questões, né? A nossa honorável Rainha Nicole e a nossa Miss, quando trazem de uma forma muito gentil as colocações de vocês para que a gente reparta e entenda o que cabe a quem. Então, isso motiva a gente a crescer muito. A gente, enquanto pessoa, se torna melhor. Então, assim, desafio, claro que tem um monte, né? Desafio é lidar com pessoa, para começar. Pessoas e suas dores, suas dificuldades, a cultura que cada Betel traz, porque a gente está falando de um grande conselho novo, né? E a gente tem ali Betéis que por muito tempo, como a gente falou, o Supremo não conseguia atender de todas as formas. E como as informações demoravam, um tempo atrás era carta, era telegrama, era o e-mail. Eram vintage. Era completamente vintage. Só que isso demorava, e essa morosidade a gente acabava interpretando muita coisa como a gente achava que era o certo, né? As vivências, aquilo que a gente ia adequando, as próprias experiências com os tios maçons, porque a gente seguia um pouquinho, a gente vai usar um templo maçônico, então vamos respeitar algumas regras, e aquelas regras às vezes conflituavam com as regras do Supremo. Então, isso foi um grande desafio, transpor algumas barreiras de cultura que alguns betéis criaram, mas não eram más culturas. Foi o que a gente tinha para aquele momento para poder crescer, e a gente é grato até a isso. E a poder ter essa oportunidade de melhorar com todo mundo, não todo mundo. De poder fazer com que os betéis enxerguem que pode ser um pouco mais fácil do que que a gente pode abrir as portas de uma forma diferente, que todo mundo pode ser ouvido, filhas e conselho, tios e tias. Então, assim, eu acho que isso foi um desafio, mas foi um desafio muito bom. Eu não enxergo nenhum dos desafios como desconfortáveis e ruins. Eu acho que tudo a gente não pessoaliza. Eu acho que isso é o mais importante. Não pessoalizar o que a gente vive dentro dos cargos que a gente está tendo que enfrentar, né? Que a gente está se dispondo. Então, a partir do momento que você não pessoaliza isso, você consegue lidar com mais maturidade, né? Com mais inteligência emocional. Não é fácil. Mas é um desafio bom. Uma atitude madura, né, tia? Nessa hora é preciso ser. E, tia, vocês já perceberam mudanças visíveis, assim, no Estado, nas filhas, por ter um grande time? Uau, se percebemos. Eu acho que aqui eu posso até falar um pouquinho pela tia Giz e pela tia Andréia, porque pela convivência nesses 3 anos, nós trabalhamos de uma forma muito em sintonia e harmonia, né? Então, isso é muito gostoso também dentro do Grande Conselho. Nada fica para uma pessoa, ninguém é dono de nada, a gente divide muito tudo, e é um trabalho que está crescendo desse jeito. E a gente vê, desde o começo do Grande Conselho, como eu falei, a gente teve grandes desafios para enfrentar dentro dos betéis. Primeiro, fazer com que as meninas se sentissem seguras com a nossa presença, sabe? Que vocês entendessem que o Grande Conselho, assim como o Grande Betel, mas agora o Grande Conselho está por vocês. Que a gente está aqui para ouvir vocês, que a gente está mais pertinho, está aqui para trazer solução, para trazer ajuda, orientação. E com isso, vocês foram tendo, né, entendimentos do que, tipo, o
O que é possível? A gente pode fazer isso, a gente pode crescer, a gente pode mudar. Ficaram abertas para hoje. Por exemplo, quando eu e o tio Rosânio, a gente vai visitar um Betel com as meninas, né? Com a nossa Miss e com a nossa honorável do Grande Betel. A gente tem abertura para discutir questões administrativas de uma forma facilitada, sem que as pessoas entendam que isso seja uma cobrança. E isso é, sim, uma orientação, uma instrução para que todo mundo, como a gente tem dito, lá de Criciúma, vamos pegar os extremos, Criciúma até São Miguel do Oeste, todo mundo fala a mesma língua. E isso está sendo muito gostoso, sabe? Assim, então, eu enxergo isso como ultrapassar limites de crescimento. Eu acho que a gente está numa vertente muito boa, a régua está alta, sabe? Isso é muito bom. Eu ia até te perguntar, Tia, nessa tua experiência, como é estar num cargo com tantas responsabilidades? É interessante, é instigante, no começo é assustador, sabe? Assim, a gente, por mais que a gente já estivesse trabalhando todo mundo junto, e a gente sabe que existem algumas regras dentro do Grande Conselho, como, por exemplo, assim, a sucessão, né? Não que ela seja obrigatória, mas é uma caminhada como o Supremo faz, né? Geralmente, quando você já entra ali de grande guia, você já sabe que, muito possivelmente, se não houverem empecilhos durante a eleição, você vai subir para vice e depois de vice a grande guardiã. Então, isso é bom porque vai preparando a gente, porque é um trabalho, assim, como a gente falou, a gente não pode pessoalizar, você tem que trazer junto uma maturidade, um crescimento. Então, dá tempo da gente se preparar, de entender um pouquinho melhor. Mas quando você chega lá, assusta. Porque, por mais que você estava junto, que você entendeu que existem questões, existem facilidades, tem trabalho, você olha a demanda e você fala, eu preciso que o meu grupo me ajude a dar conta disso. Então, assim, é assustador, mas é gostoso. A gratidão e o prazer de poder colaborar é muito maior do que qualquer dificuldade que a gente encontra. Mas é claro, você vai ter que dispor de tempo, você vai ter que... É um momento de abdicação, né? Mas é um voluntariado que a gente entende que ele tem começo, meio e fim. Não que é um fim, me aposentei e desapareci. Não, mas é um período, por exemplo, estando o grande guardião, que eu sei quando ele começou e eu sei quando ele vai terminar. E dentro desse espaço de tempo eu vou construir uma trajetória junto com o meu grupo e junto com as filhas, que vai fazer com que todos nós estejamos assim nessa sintonia e nas próximas gestões isso possa seguir adiante. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, que os comitês, comitê de jurisprudência, vamos começar a trabalhar sobre fundo promocional, sobre... alumni e tudo mais, não é para agora. Livro de cerimônias. Não é uma coisa que vai acontecer agora, nessa gestão, mas são os passinhos que a gente está dando para que as próximas gestões, nem sei se na seguinte vai dar tempo de terminar, mas a caminhada já existe, né? E todo mundo está em sintonia. Então, assim, eu acho que isso é extremamente prazeroso. Mas a gente tem que abrir mão da família, do social, sabe? Assim, isso é legal porque você vê que as meninas reconhecem isso, que a gente não está passando em branco, né? A gente está ali por elas e a dedicação é real. Então, eu acho que é muito bom. O benefício é muito maior que qualquer cansaço que a gente tem. Exatamente. É muito gostoso. Deve estar sendo muito bom, né, tia? Tá, sim. E já entrando nesse assunto, conta pra gente como que vocês, grande time, organizam as viagens. Porque, afinal, a gente é um estado grande. Sim. Daqui a Chapecó, algumas horas de viagem. Então, precisa de muita organização, com certeza, né? Precisa, mas eu confesso que eu tenho 2 assessoras muito, muito eficientes. Não, a gente conversa bastante, mas tanto a Nicole como a Maralis, elas são muito organizadas e como a gente se propôs, e cada gestão talvez vai ter o seu olhar sobre isso, né? Não necessariamente a gente precisa visitar todo mundo, é uma questão da gestão querer, naquele momento, desenvolver esse trabalho. Esse foi um dos nossos objetivos, poder visitar, estar em loco ali nas ritualísticas, não só em visitas como aniversários, que a gente já tem participado de alguns, todos esses betéis receberão, se tudo correr bem, nossa visita. Porque a gente quer orientar, as meninas estão tendo um papel muito importante na ritualística, porque elas trazem o olhar de todas vocês de uma forma a acrescentar, né? Não é, vai ficar corrigindo, é uma preocupação, tanto da Nick como da Liz, tipo, a gente não quer que elas se sintam reprimidas, né? Constrangidas com as correções. A gente quer que isso seja uma instrução para melhoria, né? Para entender, porque a gente vai para alguns BTs que eles falam, mas não é todo mundo que faz isso. Não, não é. Isso é um costume. Mas é um costume que pode se manter? Ok, ou não. Isso aqui talvez vamos ter que adaptar. Então, são instruções que têm sido muito ricas. Então, as viagens têm sido organizadas nesse sentido e com o propósito de um projeto dentro dessa gestão, que é levar um pouco mais da nossa presença e do nosso olhar de como podemos ajudar e como podemos fazer com que vocês melhorem enquanto grupo, que cresçam.
Então, as viagens estão sendo organizadas dessa forma. E agora, para a próxima gestão, virão ali pedidos para as guardiãs e para os betéis, para que a gente possa organizar ali visitas meio próximas, né? Porque, afinal de contas, um vem de cá, outro de lá, e a gente tem que dar conta de tudo isso. Logística, né, tia? Logística. Ai, eu já tô super ansiosa por essa visita. Então, ano que vem. Ai, por favor, gente. E uma pergunta, para deixar o papo mais leve, assim, se a tia puder compartilhar memórias especiais que você tem, ou algum perrengue que foi engraçado, assim. Vixe, perrengue engraçado é a tristeza que vira graça depois, né? É. Mas, assim, bom, memórias boas até agora, assim, todas as memórias foram grandiosas, sabe? Até quando a gente não tinha muita expectativa de que aquilo fosse ser uma coisa tão memorável, se tornou. E eu vou citar agora como um exemplo, assim, né, para não deixar ninguém, mas assim, as nossas últimas visitas, elas foram tão felizes, porque a gente recentemente visitou 3 betéis num final de semana. E os betéis foram extremamente solícitos em organizar suas agendas, suas reuniões. E a gente viu uma harmonia, mesmo sem que elas se falassem, nas mensagens que elas foram nos trazendo até o findar, né? Até o fechamento da nossa última visita. Então, isso para a gente é memorável porque a gente cresce, né? A gente aprende e a gente vê que todo mundo está falando sobre o mesmo propósito, o mesmo princípio, que eu acho que é o mais gostoso dessa ordem, quando vocês entendem o que é ser filha de Jó de verdade, né? O que é estar filha de Jó, que é essa grande oportunidade de se desenvolver para o bem, né? Mas não é para o bem só do mundo, é para o teu bem, que se você se desenvolve e cresce, o mundo ao seu redor vai crescer. A gente é a soma das pessoas boas que a gente tem ao nosso redor, né? Então, no nosso entorno. Então, assim, tudo tem sido memorável. Eu não tenho nada a reclamar, nada a dizer que alguma coisa não foi boa. Tudo foi delicioso. O contato com as pessoas, a receptividade, os conselhos, o carinho que nos recebem, as filhas, sabe? Aquele olhar, tipo, aquele sorriso de, nossa, vocês estão aqui. Saber que elas prepararam aquela ritualística com desafios muito grandes de se melhorar. Tias contando, gente, se fizessem toda vez assim. Então, assim, a gente vê essa graça, esse amor ao que se faz por uma visita. Né? E a gente nem é tudo isso, a gente é pessoas como todo mundo que estamos em cargos que agora nos exigem atenção, mas a gente está ali para prestigiar, na verdade. Então, pra gente, isso para mim tem sido memorável, isso aí não tem preço, isso paga a distância de família e tudo, e o que é mais gostoso todo mundo entende. Agora, perrengue, a gente já passou alguns. Mas teve um recentemente que eu fiquei com tanta vergonha, fiquei muito envergonhada. Mas assim, não é um perrengue tão ruim, mas assim, né? A gente foi antes para uma cidade para poder dormir nessa cidade e não se atrasar para a reunião ritualística, né? Que estava marcada para um determinado horário. Então, vamos dormir, saímos cedo e nós chegamos e as pessoas sempre querem nos receber muito bem, né? Elas querem, vamos jantar junto. E a gente foi jantar. E a tia gulosa, esganada, esfomeada, comeu um lanchão, né? Tipo, vou comer um lanchão. Tava com vontade. Todo mundo comeu uma fatiazinha de pizza e lá um lanchão. E eu sou intolerante à lactose. E às vezes eu passo mal, né? E eu deleto essa informação da minha vida, porque eu visito lugares que tem comida tão boa. Gente, e ainda levantei e tomei um cafezão no hotel que tava dos deuses. Comecei a passar mal. Tava na hora da reunião já. Nós conseguimos chegar atrasado para uma reunião que o pessoal tava esperando a gente, só a gente. Foi muito feliz isso, né? Então, para mim foi um perrengue. Eu cheguei super, super constrangida. Porque, afinal de contas, dormimos para chegar cedo e a gente chegou atrasado, né? Então, para mim, isso foi um perrengue chato. Imprevistos que envolvem lactose acontecem. Fisiológicos, né? Acontece, gente. Natural na vida da maioria das pessoas. Mas, eu acho que tem sido tão gostoso que eu tô até deletando os perrengues mais anteriores. Mas não deleta a intolerância na cabeça, não. Não, tem que andar com uma enziminha na bolsa. É verdade. Importante. Perdão, gente. Por fim, tia Gil, você tem alguma mensagem, algum recado especial que você queira deixar para finalizar o nosso episódio para as meninas de Santa Catarina, para os tios, para as tias? Bom, é um prazer gigantesco estar participando desse projeto com vocês, que eu sei que ele não foi idealizado de hoje, faz tempo que vocês sonham em fazer isso, então tá aqui com vocês, abrir esse podcast, para mim foi um sentimento de muita gratidão e respeito pelo trabalho de vocês. Me sinto honrada em estar aqui.
E eu queria deixar como mensagem para vocês, para as nossas meninas, para os nossos adultos, né, que eu acho que quando a gente trabalha com amor de verdade, quando a gente é gentil com a gente e com as nossas ações, eu acho que a gente pode ir longe. Eu acho que se vocês entenderem a grandeza do que vocês fazem dentro dessa ordem, a importância que isso tem para o mundo, vocês vão brilhar ainda mais. Então, meninas, filhas de Jó, de Santa Catarina, se apropriem dessa condição de filha de Jó. Sejam felizes no que vocês estão fazendo, sejam gentis, cresçam e floresçam para o mundo que a gente espera aí na frente realmente ser melhor. Então, eu espero que vocês possam contar conosco sempre, comigo e todo o grande time sempre, que a gente está aí para ajudá-los e colaborar nesse crescimento. Ai, tia, muito obrigada. É sempre um prazer te ouvir. E Santa Catarina tem muita sorte de te ter como grande guardiã. Então, muito obrigada pela honra de ouvir mais sobre as suas vivências e experiências. Obrigada a vocês, meninas. Foi um prazer imenso e já estamos esperando para ver os próximos podcasts. E assim encerramos mais um episódio do podcast JoCast SC. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.